oitavo dia positivo e a palavra de hoje é superação. Olhe para a sua história, olhe para a sua trajetória, veja quantas coisas você superou até aqui. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente se sente tão fraco, tá num momento de desespero, sofre, chora e esquece que é capaz de superar, que você chegou até aqui superando muitas dificuldades, superando muitos desafios. E isso é para provar para você que a vida é sim feita de altos e baixos, mas que a gente tem que estar sempre preparado para superar o que vier pela frente. E hoje eu quero trazer histórias de superação para você que está aí desmotivado, para você que está sem esperança, para você que não sabe por onde começar, que está colocando dificuldades em tudo. Sabia que é a gente que às vezes coloca dificuldade em tudo? A gente que fica botando uma pedra no meio do caminho, muitas vezes só para dificultar o processo? Então, eu convido você aí a conhecer histórias de superação. E tem muita, gente, tem muitas boas notícias de pessoas que venceram na vida. E hoje eu vou trazer então algumas histórias, famosas até, de pessoas que superaram na vida e que você conhece, mas que às vezes não dá o devido valor. Quero começar aqui com a história do Stephen Hawking. Se você ainda não assistiu o filme, vale muito a pena, conheça a história dele. Tá? O cientista Stephen Hawking, que teve a sua movimentação comprometida durante a maior parte da sua vida. Ele teve a esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurológica, e foi diagnosticada quando ele ainda era muito jovem. Apesar da doença ter comprometido a sua coordenação motora e a sua capacidade intelectual se manteve intacta. Quando a doença foi descoberta, os médicos deram ao físico não mais do que 2 ou 3 anos de vida. Porém, para o bem da ciência, Hawking acabou vivendo 76 anos, mais de 40 deles dedicados à sua incrível carreira. Para se manter ativo, evitando a síndrome do encarceramento, o cientista fez uso de cadeiras motorizadas, sintetizadores de voz e outros acessórios que davam vida aos seus pensamentos. Outra história de superação e que poucos conhecem é da Frida Kahlo, gente. Aos 6 anos de idade, a Frida Kahlo superou uma poliomielite, a doença que deixou como sequela uma perna mais fina do que a outra e o pé atrofiado. Aos 18 anos, ela precisou encarar outra fatalidade. Ela era passageira de um bonde que se chocou com um trem. O acidente custou à jovem uma fratura pélvica, vários meses de recuperação e 35 cirurgias. Foi exatamente na fase em que ela esteve presa à cama que a Frida começou a trabalhar na pintura, do que ela própria chamava de minha realidade. As dores causadas pelas sequelas do acidente a levaram à dependência de morfina. Ela embarcou em um relacionamento conturbado, mas ainda assim a pintora fez fama internacional. Frida Kahlo expôs em Nova York e Paris, ao lado de artistas como Pablo Picasso e Marcel Duchamp. Helen Keller também é uma grande ativista em defesa das pessoas com deficiência. Ela ficou cega e surda antes de completar 2 anos de idade, e isso foi causado por uma escarlatina, uma doença infectocontagiosa que, devido à falta de recursos da época, não recebeu o tratamento adequado. Mesmo assim, cega e surda, Ellen não desistiu. Quando ela completou 6 anos, os seus pais conseguiram para ela uma professora que também era cega. E mudou a trajetória de vida dela. Com essa ajuda dessa professora, a Helen Keller aprendeu 3 idiomas, além do braille e da linguagem de sinais. Aos 20 anos, ela escreveu à mão a sua autobiografia e foi a primeira pessoa com deficiência visual a se formar em uma universidade. Olha que legal, gente. Ela tornou-se, então, uma ativista política, militando a favor das pessoas com deficiência. E temos também histórias de brasileiros. Quem acompanhou a Paralimpíadas se surpreendeu com a capacidade daqueles atletas. Então, assim, gente, vamos parar de reclamar por pouco e fazer acontecer na nossa vida. Quem quer, faz acontecer. Assim como a atleta paralímpica Camille Rodrigues, que é um exemplo de otimismo e superação. Ela teve a perna amputada aos 3 anos de idade por causa de uma malformação congênita e hoje ela é medalhista da natação.
Ela já competiu nas categorias de 100 metros, 400 metros. Desde o início da sua carreira, ela já apresenta resultados impressionantes. A nadadora já pousou também para revistas e foi rainha de bateria em uma escola de samba. Energia e autoestima não faltam à jovem linda e vaidosa. Tá vendo? Então, essa foi a palavra de hoje, desse 8º dia positivo. Superação. Se você está se sentindo incapaz, olhe para a sua trajetória, olhe para a sua vida. Veja quantas coisas você já superou até aqui. E se tiver difícil, busque histórias inspiradoras, histórias de superação para você se sentir motivado, para você se sentir, assim, com aquele ânimo, com aquela coragem de seguir em frente. Aqui a Jornalista Positiva tem esse propósito. A boa notícia me motiva a te motivar. Então vamos ficar firmes aí. Faltam 2 dias para os nossos 10 dias positivos, com positividade, alegria e motivação. Até amanhã!